tema da minha palavra, da nossa meditação é Haja Luz. E o título é uma pergunta. Você está preparado? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você está preparado? Haja luz por quê, irmãos? Porque sem luz não dá para ver. Haja, a palavra haja, ela quer dizer exista. Então, sem luz não existe cor. Você sabe que a cor ela depende da luz, sim ou não? Se nós apagarmos a luz aqui, o que acontece com as cores maravilhosas? Fica tudo escuro, não dá para ver nada. Então, nós vamos falar dessa questão, de quando a Bíblia declara haja luz. Esse é o som da luz, é o haja, exista. Então, eu vou trabalhar nesse tema, essa pergunta. O tempo todo nós vamos tentar responder essa pergunta. Nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados para viver o que nós muitas vezes pedimos para Deus? Para viver muitas vezes o que nós esperamos de Deus, ou o que Deus espera de nós? Será que nós estamos preparados? Essa é uma boa pergunta ou não? Quem está a fim de falar disso? Amém? Vamos ler a Bíblia. Em Gênesis, capítulo 1. Sempre que você quiser saber de alguma coisa, vá no começo. Amém? Vai lá para o original, para onde tudo aconteceu, onde estava tudo certo, onde estava tudo perfeito, antes da queda, antes do problema. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio, aqui esse no princípio, em hebraico, é Bereshit. Irmãos, assim, eu não sou eu não sou formado nessa língua, nem um estudioso exaustivo do hebraico, como eu gostaria de ser, um dia eu serei. Pretendo que quando eu for velhinho, eu consiga entender o máximo de hebraico, porque as traduções perdem muitas vezes. Eu não estou dizendo que você não pode confiar na Bíblia em português, amém? Confie nela, ela tem o suficiente para nos convencer, para nos transformar e nos direcionar, mas um estudo ajuda muito. Por quê, irmãos? Porque toda vez que você vai traduzir alguma coisa, você vai precisar fazer escolhas, sim ou não? Você entende isso? Toda vez que você vai traduzir do hebraico, que uma palavra pode querer dizer 2, 3, 4 coisas, você vai ter que decidir qual dessas coisas você vai colocar no texto. O que será que o autor queria dizer? Então, na verdade, o que nós experimentamos muitas vezes na Bíblia são versões. São versões muito próximas, mas vale a pena você pesquisar outras possibilidades. Por exemplo, na nossa Bíblia, toda vez que diz amor, fica lá, amor. Então, que amor? Ah, eu amo pizza. Quem ama pizza? Eu amo açaí. Eu amo massa, né? Macarrão, nhoque, canelone, porpetone. Então eu amo, aí o mesmo amor você fala, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meus filhos, eu amo meu gatinho, meu cachorro, eu amo passear. Então é um amor, que amor é esse? E quando a gente lê no hebraico, no original, você vai perceber que lá está falando, toda vez que fala amor, qual amor? É o ágape, é o storge, é o filéu, é o eros, filho. A Bíblia tem uma tradução, o hebraico tem uma tradução para cada filho que é citado na Bíblia, sabia disso? Toda vez que a Bíblia se refere a filho maduro, está dizendo que é ruios. E tem um filho que é criança, que é imaturo, que eu não me lembro qual é a tradução agora. Amém? Só isso, só para você ter uma ideia que o cara fica falando o que significa no hebraico, que besteira. Não é uma besteira não, é importante mesmo. Bereshit, para um judeu, significa muito. Porque para ele é a plena convicção de quando tudo passou a existir, o começo de todas as coisas. Está na Torá, está no livro de regras do judeu. Então aqui no princípio,
criou Deus os céus e a terra. Amém? Fala, Deus criou os céus e a terra. Então, irmãos, aqui já acaba com aquela ideia de que foi uma explosão, Big Bang, né? Eu sempre costumo dizer que o Big Bang, essa teoria, é como você pegar uma bomba nuclear, uma bomba mesmo poderosa, e jogar numa favelona assim. Pensa aí numa favelona que você conhece, numa quebrada mesmo que é barraco de madeira, porque hoje em dia nossas favelas estão mó da hora, né? Rapaz do céu, um negócio sobrado de 5 andares. Não tem mais, esse negócio mudou tudo, né? Porque não paga água, luz, imposto, nada, os caras gastam dinheiro para fazer umas mansão, né? E a gente que está pagando água e luz, enfim. E aí é a mesma coisa que você jogar uma bomba num lugar desse, e aí a hora que vai baixando aquela poeira assim, Morumbi, Alphaville. Aquela coisa linda, perfeita, tudo organizada. Não tem como. É impossível. Foi organizado, foi feito por Deus. E aí o texto continua dizendo: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, antes de Deus começar a fazer qualquer coisa, o que ele fez? O que ele disse? Haja luz. Por quê, irmãos? Tem como construir nada no escuro. E houve luz. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Irmãos, aqui nós temos um conflito, sendo literal, amém? O texto começa dizendo que Deus criou os céus e a terra. Depois, quando ele fala, haja luz, ele faz a separação das águas, e aí ele faz uma declaração, que aquilo que ele tinha feito era bom. Você entende que tudo que Deus faz é bom? Tem alguma dúvida disso? Então, como que a gente entende, olha só, irmãos, como é importante estudar. Qualquer pessoa que é um pouco mais estudiosa, muitas vezes não acredita na Bíblia, ou fica mais difícil a gente convencer ela por falta de informação. Porque aí o cara começa a ler a Bíblia e lê aqui, criou Deus os céus e a terra. Olha, então tá bom, então vamos lá supor que Deus criou tudo, e a terra era sem forma e vazia. Então quer dizer que Deus cria um negócio sem forma e vazio? Se tudo que Deus faz é bom, como é que Ele cria? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Ou só eu que sou fantástico mundo de Bob? Que fico pensando, nem sei se você sabe do que eu estou falando. Só se você tiver um pouco mais de 30, você vai lembrar desse desenho. É um personagem que ficava imaginando um monte de coisa assim, ó. E aí o desenho girava em torno das imaginações dele. Eu sou assim. Como assim? Como era sem forma? Porque imagina alguma coisa sem forma. Imaginou? Essa coisa sem forma, então tem forma. Então mesmo uma coisa sem forma tem alguma forma. Como que Deus fez um negócio assim, esquisito? Por quê, irmãos? Porque, se você estudar, você vai ver que essa tradução, sem forma, não corresponde exatamente ao que é. O texto está dizendo, quando diz sem forma, é desolado, inabitado. E vazio. Por que vazio? Porque ninguém morava lá, porque não havia vida. Se você for estudar, você vai perceber que é isso que o autor está falando. Todas as traduções em hebraico, e o hebraico é mó barato, que são desenhos, não são palavras, aí você tem que traduzir o desenho e depois traduzir o que aquela palavra quer dizer. Tem que gostar, irmão. Se você não gostar de estudar, você não vai fazer isso não. Então o texto está dizendo que tinha uma forma, só que estava inabitada, desolada, sem ninguém. Nesse sentido que ela estava vazia. Amém? Ficou melhor assim? Por quê, irmãos? O que a gente consegue imaginar assim? Que era uma tela em branco. Que Deus criou um ambiente, Ele estabeleceu um ambiente para agora começar a trabalhar. Então não é que estava sem forma, estava inanimado, estava em branco. Era uma folha em branco, porque agora Deus ia começar a trabalhar.
todo princípio, todo começo é muito importante. Muito importante, como que nós começamos as coisas. E aqui a gente percebe que quando Deus está criando, quando Deus está trabalhando, Ele clama a existência aquilo que não existia. Na verdade, aqui, se você for estudar mesmo, você vai perceber que esse no princípio, ou o princípio, é um dos nomes de Jesus. Sim ou não? Ele é o princípio, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Por isso que João vai falar que o verbo se fez carne. Porque essa declaração, haja luz, como eu já falei, você vai ver que depois Deus cria os luminares. O sol, a lua, ele vai falar sobre o luminar maior para clarear o dia, e o luminar menor para governar a noite. Estuda que você vai ver, que ele não está falando aqui sobre isso, sobre os luminares, não está falando sobre a lâmpada. Ele estabelece aqui um princípio para a criação, e esse princípio aponta para Jesus. Essa é a luz. Não dá para começar nada sem Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, não dá para começar nada sem Jesus. Porque tudo que a gente começa sem Jesus, não tem vida e é vazio. Por isso que eu tenho um princípio ministerial. Tudo que começa em Deus, essa é a minha frase. Quem anda comigo ouve eu falar isso muitas vezes. Tudo que começa em Deus, termina em Deus. Então, se foi Deus que começou o casamento, vai terminar em Deus. Então, certifique-se que começou nele. Se Deus começou o teu ministério, fique em paz. Parece que está esquisito, parece que está meio sem forma, parece que está desolado. Mas se começou em Deus, vai terminar em Deus. Ou seja, vai dar bom, vai dar certo. Por mais que agora no processo não pareça que está muito bom, vai ficar bom. E é sobre isso que eu quero te falar, irmão. Sabe o que eu quero fazer essa noite, junto com você, meditando na palavra? Eu quero que você tenha paz, no lugar que você está vivendo, na fase que você está. Não é paz de contentamento. Não, já está bom assim, não, porque Deus tem mais. Porque Deus começa, Ele trabalha e Ele conclui. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Irmãos, eu creio cabalmente nisso, completamente. Que se a obra de Deus na minha vida dependesse de mim, lascou. Eu ia acabar com toda a obra de Deus na minha vida, na minha família, no meu ministério. Mas quem começou a obra na minha vida foi Deus. Não há sombra de dúvidas. E Ele vai cumprir. Aquilo que Ele começou na tua vida, na tua família, na tua casa. Deus não é um Deus de uma pessoa, Ele é Deus da casa, Ele é Deus da família. Você e a sua casa vão para o céu, você e a sua casa vão servir a Deus, custe o que custar, demore o que for, Deus está trabalhando. E quanto mais rápido você perceber esse trabalhar de Deus, e você interagir nesse processo, pastor, é possível interagir? Sim. É possível eu facilitar o trabalho de Deus? Sim. E atrapalhar? Também. Infelizmente, quanto mais duro, quanto mais a gente resiste, quanto mais orgulho, quanto mais do seu jeito, mais demora e mais vai doer. Por isso que o grande desafio, irmão, se eu pudesse só dar 2 conselhos na minha vida, Deus me desse uma missão e falasse, você só tem 2 palavras para aconselhar e nada mais. E esses conselhos vão ecoar para a eternidade. Quais são os 2 conselhos que você pode dar? Eu falaria, seja manso e humilde. Só isso. Já posso morrer. Porque uma pessoa mansa, o que é um animal manso? Vamos lá, vamos traduzir. O que é um animalzinho manso? Você consegue pegar ele está dormindo aqui, você fala, não, está atrapalhando. Eu tinha um gatinho que era assim, você empurrava ele, aí ele
Ia assim, ficava deitado, com a barriga para cima. O bicho era um figura. Manso, ou seja, é fácil de tirar de um lugar e colocar em outro. Não vai te morder, não vai te atacar. Não vai pular em cima de você. Ele aceita mudar de lugar. Ele aceita Deus conduzir. Isso é manso. E por que que ser humilde é fundamental? Lembrando que humildade não tem nada a ver com morar na quebrada e ser pobre, viu? Nós é da humildade, nós é aqui na humildade. Tá, a cadeia está cheio de humildade. Só no gogó. Humilde, irmãos, é quem sabe exatamente quem é. Nem para mais e nem para menos. E quão é importante você saber quem você é, nem para mais ou para menos. Porque como que você vai mudar? Entrar num processo de transformação, ou aceitar o processo de transformação, se você não sabe quem você é. Enquanto alguém tiver que falar assim para você, ô mano, você é muito grosso, ou você é muito violento, ou você é muito tímido, meu, você não fala, você precisa falar mais, se relacionar com as pessoas, para você cumprir com o teu propósito. Ó, não é legal isso que você está fazendo. Enquanto tem alguém falando, é uma coisa. Não te convence, você fala, não, não é não. Agora, quando você se vê no trânsito, brigando com alguém, e você fala para você mesmo, que ridículo. Onde está Jesus nisso? Aí é humildade. Por quê? Porque você sabe onde você está. Quando alguém fala assim, não fala assim com a sua esposa, trata ela com carinho. Você fala, não, que nada, assim, eu sou cabra macho. Assim mesmo, que eu falo assim mesmo. Você não muda. Agora, o dia que você se vê e se enxerga um completo idiota, desrespeitando aquele vaso frágil que Deus colocou, aquela plantinha, que precisa ser cuidada, regada, precisa de carinho, e você percebe isso e fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Aí vem o constrangimento, o quebrantamento, e aí começa agora um processo de mudança. Por isso que no processo de criação de Deus, de movimento de Deus, de trabalho de Deus, nas nossas vidas, esse trabalho demora, por nossa culpa. Deus tem um grande interesse, um plano incrível para cada um de nós. Como que eu sei disso, irmãos? Como que eu tenho certeza que Deus tem um plano incrível para nós? Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O formato que nós somos feitos, a forma. Quando você quer fazer um pão, você coloca ele numa forma. Se você quiser fazer um pão parecido com um pão puma, você põe ele naquela forma. Se quer fazer um bolo redondo, você coloca ele na forma e vai sair redondo. Amém, irmãos? A forma que Deus usou para fazer a mim e a você foi Ele. Nas suas três formas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você acha que Deus fez alguma coisa nesse formato para dar errado? Para ser derrotado? Para viver usando droga? Para viver jogado na mão de um e de outro, procurando ser feliz? Procurando ser amado? Procurando suprir as carências? Mendigando amor? Com a autoestima baixa? Se sentindo um lixo, uma porcaria a vida inteira? Dependendo de elogio, dependendo do marido, irmão, isso é um saco de vida. É um tormento para a vida dos outros. Gente mal resolvida, com complexo de inferioridade, com rejeição, fica mendigando amor, é pegajoso, é ruim, e você quer saber mais? Rejeita. Porque uma pessoa que foi rejeitada, que ela tem esse problema de rejeição, antes de ser rejeitada, ela rejeita. Então uma pessoa que se sente inadequada o tempo todo, se sente mal, Deus te fez para isso? Deus nos fez para isso? Claro que não. Deus nos fez sua imagem e semelhança para governar, crescer, multiplicar, sujeitar, encher a terra da glória de Deus, do caráter de Deus, de quem Deus é. Para isso que nós somos feitos.
Mas pastor, eu não estou fazendo isso. Então, fica tranquilo. Se você está vivo, o processo está acontecendo. A questão é onde você está no processo. E se você é manso e humilde. Facilita o processo que vai dar certo. Fala para a pessoa do teu lado, vai dar certo. Porque é Deus que está trabalhando. Se dependesse do nosso amor, irmãos, quando eu tenho que cantar, te amo, Senhor, eu falo, oh Jesus, eu quero te amar. Me ensina a te amar. Que amar mesmo, irmãos, Ele ama. É Ele que ama. Ah, Senhor, eu te dou minha vida. A gente canta, e eu canto sozinho para mim. O Senhor deu, você deu a sua vida. O Senhor deu a sua vida. Agora o grande desafio é eu conseguir dar a minha também. Se é difícil dar um abraço, dar uma oferta, sair do sofá e visitar alguém, você vai dar a vida por Jesus. Mano, te canta uns negócios que é muito profético, é muito lindo, mas está longe de ser verdade. Então Deus está interessado, irmãos, e isso é suficiente. Ele está interessado em você. Meu Deus do céu, será que a gente entende isso? Que Deus está interessado em nós. O Criador do universo, o amor em pessoa, a graça, a consolação, a comunhão, a misericórdia, a bondade, a paz, a justiça, está interessado em nós. Isso não é o suficiente para ficar molinho? Fica molinho e deixa Ele corrigir, levar, moldar, fazer o que Ele quiser. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Até que fique bom, Ele vai quebrar, Ele vai amolecer, Ele vai fazer de novo. Isso me dá paz, sabe, irmãos? Saber que Ele vai terminar o que Ele começou na minha vida. E eu quero muito que isso aconteça. Quero muito ser uma peça que funciona. Tem uma canção do Rodolfo que diz, eu quero ser essa peça que funciona. Aliás, se puder preparar essa, cadê o Lipe? E aí, irmãos, Deus fez a gente para dar certo. Sim ou não? Fomos feitos no molde dele, mas aí o que aconteceu? Veio o pecado. E aí o que o pecado fez? Com a imagem e semelhança? Distorceu tudo. Se Deus declarou, haja luz, e aí passou a existir, o que não existia veio à existência, porque isso é haja, exista. O que o pecado fez? É morte. Morra, pare de existir. E espiritualmente, nós deixamos de existir, de exercer governo, de exercer domínio, e o mundo entrou no caos, e nossa vida passou a ficar em trevas, escuridão, tudo perde a cor, tudo é vazio. E aí Satanás, o que ele faz? Ele dá droga, ele dá bebida, para a gente experimentar um pouco de cor, para a gente experimentar um pouco de prazer, para a gente experimentar um pouco de vida. Ele vai dando bebida, sexo à vontade, rock and roll. Não, rock and roll é da hora, pô, não é do diabo não, rock and roll é de Deus. Vai dando coisa. Pode ver, tem droga que fica tudo, as cores ficam exacerbadas, né? Exageradas assim. Mentira, ilusão. E aí, irmãos, como que Deus encontra? Eu quero fazer agora, depois que a gente meditou no literal, eu quero fazer um paralelo. Como que Jesus nos encontra? Como que foi no princípio, quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu? E no princípio, o Diogo estava sem forma, desolado, inabitado e vazio. Por quê? Por que eu estava sem vida? Por que estava tudo escuro? Foi assim que Ele me encontrou, irmãos, essa é a nossa história. No princípio era assim que eu estava.
E aí a primeira coisa, antes de começar a construir, Deus olhou para mim, olhou bem para mim e falou: haja luz! Numa sexta-feira, pisando numa calçada, na frente da casa do pastor Rairini, pá! Tudo que estava escuro, mundo espiritual voltou a existir. Na teologia nós chamamos isso de regeneração. Você não escolhe, você não inicia, você não trabalha para isso, acontece. De um momento para o outro, pá, nós somos regenerados. E aí você fala: eita, quero chorar. Eita, que a formiguinha está trabalhando, nossa, que árvore linda, nossa, as pessoas são lindas, nossa, que coisa mais, pronto. Agora você voltou a enxergar, sim ou não? Quem nasceu de novo sabe exatamente o que eu estou falando. Está sentindo as sensações. Primeiro abraço depois que você nasce de novo, meu Deus, você não quer sair dele. Isso sim é êxtase, isso é bala. Você abraça alguém assim, novo nascimento, que delícia. Aí você vem aqui, está todo mundo melecado, suado, com meleca, assim, se abraça, assim, O cara fala: eu estou suado, eu falo: melhor assim. Eu briso, irmãos, na obra de Deus, eu briso na comunhão dos santos, na igreja, no poder disso aqui que a gente está vivendo, de um povo simples que se reúne para ouvir a palavra de Deus e meditar, se prostrar diante dela, e muda. Não tem nada pior do que gente obstinada que entra dia, entra culto, sai culto, entra célula, sai célula, campus, convenção, e não muda. Não precisa mudar tudo de uma vez, porque Deus não fez todas as coisas de uma vez, irmãos. Sabe o que significa os 7 dias que Deus trabalhou? Que Ele tem um tempo perfeito. 7 dias quer dizer o tempo perfeito de Deus. O tempo perfeito de Deus está acontecendo na sua vida. Só certifique-se de não atrapalhar. Não atrapalha Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: não atrapalha Deus. Como líder, meu maior desafio como pastor, todo dia eu oro isso: Senhor, por favor, não deixe eu te atrapalhar, nem na minha vida, nem na vida das pessoas que eu influencio. Se eu for falar assim um negócio que vai atrapalhar, pode me deixar mudo. Mas se ele respondesse isso, irmãos, eu acho que eu ia ficar mudo uma cara. É porque eu falo muito, sanguíneo é difícil, cara. Fala pra caramba, dá bom dia pra cavalo. Aí fala uns negócios que não era para falar. Aí, irmão, palavra você não recolhe igual lixo, igual o papel de bala. Eita, não era. Você pega, pode jogar lixo. Não, você fala. Aí o lixo que muitas vezes sai da nossa boca cai no coração da esposa, cai no coração do marido, dos filhos, dos discípulos. Faz um estrago danado. Para recolher esse lixo, irmãos, dá um trabalho. E tem gente que armazena lixo, sabe? Tem gente que joga lixo pra caramba e outros que guardam lixo pra caramba. Não perdoa e fica guardando aquilo para a vida inteira. Não estou dizendo que é fácil, mas desapega do lixo, irmãos. Desapega do lixo da sua infância, desapega do lixo das palavras do teu marido, da tua esposa. Porque olha, tem como evitar que o traste falhe essas besteiras? Dá para evitar? Infelizmente não dá, né? Põe um silver tape na boca, uma super bonder. Se desse, seria bom. Então o que você faz? Perdoa logo, fala muito. Falando besteira de novo, está falando sem pensar. Mas não é isso que Deus quer, irmãos, não é isso que Deus queria. E aí quando Ele chega no princípio, quando Ele nos encontra, estávamos desolados, na escuridão. Eu gosto disso, eu gosto de saber que tem um tempo para as coisas acontecerem. Deus podia ter feito tudo em milésimos de centésimos de segundos. Tem alguma coisa menos que segundo, milésimo de segundo? Então, seja o que for, a velocidade da luz, podia ter feito?
Acho que a maior medida de tempo é a velocidade da luz ou tem alguma outra? Podia, irmãos, ter feito muito rápido. Mas ele estava ensinando para nós que ele tem um jeito de trabalhar. E ele está trabalhando. E com isso ele está testando a nossa paciência, com isso ele está testando a nossa sujeição, a nossa submissão. Está provando o nosso coração. Então Deus preparou um ambiente para nós. E cada fase, irmãos, que você viveu até aqui. Tem gente que costuma dizer para mim assim, pastor, eu tive que começar tudo de novo. Eu estou começando tudo de novo. E toda vez que eu posso, que eu tenho liberdade, eu falo para essa pessoa, não fala isso não. Para de falar que todo ano você está começando de novo, porque você caiu, porque aconteceu uma catástrofe na sua vida, porque aconteceu um pecado na sua vida. Não, porque eu saí da igreja, eu desviei, eu pisei na bola, eu andei em caminhos tortuosos e tal, então agora eu estou começando tudo de novo. Não, irmão, sua história com Deus começou no dia que Ele te chamou. No dia que Ele te regenerou, começou a sua história com Deus. E todos os altos e baixos no gráfico da sua vida com Deus, faz parte da sua história com Deus. Se você caiu, porque nos vales e nas montanhas, Ele está conosco. Nos pastos verdejantes e no vale da sombra da morte. Por quê, irmãos? Porque quando você vai embora, deixa eu te falar um negócio, Ele não vai. Porque Ele nunca abandona alguém que Ele chamou. Nunca. Ele está lá. Não é isso que o texto diz? Que Ele é nosso pastor? Ele nos leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Mas mesmo que nós estivermos no vale da sombra e da morte, sua vara, e aí é que está, né? Pastos verdejantes, você come de boinha. Feliz da vida. Vale da sombra da morte, vara e cajado. Vara para quebrar a patinha, para espantar o lobo, e cajado para trazer para perto. Ele é nosso bom pastor. Ele é nosso bom pai. A gente tem pressa, né, irmãos? Será que é só eu que tenho pressa? Só eu que sou ansioso? Muita pressa de viver o que Deus tem. Engraçado que a nossa pressa sempre é externa. É pelo que Deus vai fazer. Se a gente tivesse a mesma pressa para ver o que Deus vai fazer na nossa vida, para ver o casamento abençoado, para ver os discípulos, ver a célula grande, ver as multidões de discípulos, tivesse essa mesma pressa pela transformação interna, que é a que vai gerar toda a externa, talvez a gente vivesse mais rápido. Porque toda a transformação é de dentro para fora. Então você quer ter discípulos? Você suporta? Seu caráter suporta? Quantos discípulos você tem? Ou é quantos o seu caráter tem suportado, ou quanto você tem pedido para Deus. Porque tem gente também que não quer filho, né? Eu conheço gente que não quer filho, entrando, saindo, não tem filho. Problema seu. Azar o seu, porque filho é bênção. Vai demorando, o corpo vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais difícil. É uma opção. Mas você entende que a gente tem pressa. Não, eu quero ver logo as árvores. Está lá Deus criando. Imagina se Ele cria Adão primeiro. Nossa, Adão ainda beleza. Imagina se Ele cria a esposa. Não, Senhor, já não dá logo que precisa morango. Ele falou, não, mas eu nem criei o sol ainda. Como que vai ser para a fotossíntese? Não... Pressa, a gente tem pressa. Irmão, você quer ter pressa de alguma coisa? Tenha pressa de se arrepender. Essa é a pressa que a gente deve ter. Não, caiu uma sujeirinha, minha roupa estava branquinha, sujou, tem que lavar logo. Líder, pastor, sujei. Ei, sujou de novo, hein? Lavar. Não faz mais isso, para de andar nesse lugar aí.
Cuidado com essas paradas que suja, que tem mancha, que é difícil tirar. Mas para isso a gente não costuma ter pressa. Imagina, irmãos, imagina se Deus fosse doidão. Aí ele, nesse versículo, o próximo fosse, vamos lá, vamos imaginar? Vamos ler de novo? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e Deus se movia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, e disse, crescei, multiplicai, sujeitai e enchei a terra. O que você acha disso? Deus manda você governar, crescer, multiplicar, sujeitar e dominar um lugar sem forma e vazio, desolado e sem vida. Irmão, sabe por que muitas vezes não vem a bênção de Deus na nossa vida financeira? Escuta que o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Porque tua vida financeira está sem forma e vazia. E Deus não vai mandar coisa para um lugar sem forma e vazio. Por isso que Ele está trabalhando no teu caráter, para mudar o teu coração, mudar o teu jeito de lidar, o nosso jeito de lidar com as nossas finanças, para que venha a bênção. Ah, eu quero um ministério próspero, Senhor. Aí Ele fala, vou mandar, está aqui na minha lista. Inclusive já está pronta essa bênção. Teu ministério está pronto, já tem seus 12, seus 144, 1.728, e aí Ele tem uma porção para cada um, viu, irmãos? Toma cuidado com querer tomar os outros por modelo. Deus tem uma porção por você. Eu sei que uma é garantida, 12. Porque esse foi o modelo que Jesus usou, Ele deixou esse modelo para nós. Então pelo menos 12 eu sei que dá para ter. E se você ajudar a trabalhar sua descendência, certamente você vai ter seus netinhos também, porque essa é a bênção de Deus, é para nós, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Isso funciona para descendência ministerial também. Mas como que Deus vai mandar? Está tudo esquisito a vida. Tudo bagunçado, vive brigando, não sabe se fica na igreja, se não fica, ainda tem pensamentos de ir embora. Eu não sei até quando eu vou ficar aqui, se Deus mandar eu ir embora, Ele manda. Não entendo isso, irmãos. Eu fico imaginando isso dentro de uma casa. Não, eu sou filho até quando meu pai quiser, porque se meu pai falar agora você não é mais filho, aí eu vou embora. Irmãos, a única autorização que se tem para ficar mudando de igreja é se o teu pastor, teu líder, o pastor presidente, porque se o teu líder direto estiver zoado, você muda. Simples assim. Agora, se o pastor presidente estiver em pecado, em adultério, estiver metido com roubo de dinheiro, desvio de dinheiro, né, umas canalice mesmo, pecado, aí você tem todo o direito de sair fora. Mas do contrário, o tempo todo pensando se vai ficar aqui, se vai ficar lá, para onde vai, aí Deus vai te dar fruto. Deus vai pôr fruto numa árvore que não para, que fica se mexendo, que está aqui, está ali, não sabe o que quer, não, planta aqui, aí depois fica, não, eu vou ficar aqui. Ah, não, quero mesmo é ficar aqui. Nem dá para pôr fruto numa árvore dessa, que ela não sossega. Então fica quietinho, deixa as raízes se aprofundar. Eu não estou vendo nada. Eu ouvia meu pastor falar isso, quantos anos? Pastor, não está acontecendo nada, pastor. Eu falava assim, filho, sabe o bambu chinês? Eu falava, não sei, não quero saber de novo essa história, velho. Não, porque o bambu chinês, primeiro ele cresce para baixo. Eu falei assim, pastor, deve estar enorme para baixo. Já está na hora, certeza que está na hora de crescer para cima. Uma pressa, irmãos. E ele falava, não, deixa que Deus está trabalhando. Até que eu entendi isso, irmãos, há muitos anos atrás. Isso aqui que eu estou falando não é nada novo. É o momento que Deus me permitiu compartilhar com vocês. Para esse momento, para essa reunião. Um dia depois de muita pressa, de muito questionar com Deus, eu entendi que Deus estava trabalhando, e eu parei de atrapalhar, fiquei mansinho, molinho, e eu comecei a escrever para os meus discípulos. Eu procurei essa carta, mas eu não achei. Há muitos anos atrás, quando eu não tinha ninguém, eu escrevi para a equipe que eu tenho hoje e para os que virão ainda. E olha, essa árvore que eu sou, não está pronta para vocês ainda.
Mas eu estou deixando Deus trabalhar na minha vida. E um dia eu vou ser uma árvore forte, com raízes profundas. E vocês serão os frutos que estarão nessa árvore. E essa árvore também vai poder ter uma rede para as pessoas descansar nela. Eu estou cedendo, estou permitindo que Deus trabalhe no meu coração. E eu não vejo a hora de encontrar com vocês. Quando não tinha ninguém. E Deus ouviu minha oração. E nós aceitamos todo o processo de Deus, o trabalho de Deus. Aceitamos sermos verdadeiramente orientados, né? Porque enquanto a gente não aceita, irmãos, a gente segue o que a gente quer. É fácil você saber que fase que você está. É só medir o quanto você obedece das direções que você recebe. Você está escolhendo a direção que você obedece? Desculpa que você está viajando. Você não é discípulo. Discípulo não escolhe o que ele vai obedecer. Discípulo larga tudo e obedece. Mas pastor, tem hora que é uns negócios que vai custar caro, que vai doer, que vai umas renúncias. Então, é disso que eu estou falando, isso é discipulado. O dia que você tiver coragem de entregar tudo, sua vida, assim, tá bom. Quando nós tomamos essa decisão radical, a gente estava morando em Santos, no nosso deserto de luxo, eu chamo de deserto de luxo, porque o pastor fala que foi um deserto na nossa vida, mas foi o melhor momento da minha vida financeira, até agora, né, que eu sei que tem coisas grandes para a gente viver ainda. Estava com um salário muito bom, meus filhos em escola particular, tínhamos um bom convênio, viajávamos todo final de semana, não fazia conta em mercado, o que ia, né, aquela coisa, você vai, você fica, não, isso aqui tira do carrinho, negócio doido, né? Mas faz parte do processo. Mas nessa época não, estava da hora, assim, 4 carrinhos, assim, não tinha nem como levar, ajuda aí. Um monte de compra, não sei o quê, fiquei gordo pra caramba. E aí um dia, meu pastor chegou para nós e falou assim, então, tempo de vocês aqui em Santos acabou. É tempo de voltar para a terra de vocês, porque Deus tem promessa para vocês lá. E eu crente que minha promessa seria lá em Santos, mó bom, né? Tinha praia, eu corria na praia, coisa boa. Deus falou, não, é momento de voltar. Irmãos, não foi assim. Ele falou isso, semana que vem a gente foi. Primeiro que no meu coração foi um pouco mais tranquilo, mas tinha a pastora. A gente amava aquela cidade, a gente já estava bem, estava lá estabilizado. E mulher, irmãos, mulher sabe como que é? É segurança, meu. Como assim? Vai mudar daqui como? Assim? Mas como? Vai trabalhar, mas assim, não sei. Mas o carro está financiado, provavelmente vamos ter que entregar o carro. Ficar a pé. Mas e como vai fazer com as crianças, com a escola? Eles vão estudar na escola pública. Mas e como que a gente vai comer? Falei, a gente já comeu fubá e feijão uns meses, umas semanas, a gente se vira. E lá vai ter nossa família, eles não vão deixar a gente passar perrengue, não. E aí nós tomamos a decisão de entregar de verdade, irmãos, toda a nossa segurança financeira, emocional, tudo. E viemos para cá sem saber nada do que ia acontecer na nossa vida. Fazem quanto tempo isso? 10 anos só, faz mais. 10 anos. E irmãos, aí você fala, não, aí o milagre aconteceu. O milagre aconteceu mesmo. Mas o perrengue financeiro, a humilhação dos meus filhos na escola pública. Imagina, criança estudando a vida inteira na escola particular. Aí chega aqui na escola pública, chamaram a professora de tia. Ela falou, eu não sou irmão nem da sua mãe, nem do seu pai. Não sou sua tia. Com assim, bastante delicadeza. Primeiro dia de aula. Aí a professora saiu da sala, sei lá que ela foi fazer fumar, lá, dar uma paulada numa cachimbo de pedra. Demorou pra caramba para voltar. Aí quando ela volta, aí meu filho, né, acostumado na escola a ser o anjo da sala, o ajudante. Professora, fulano saiu, não sei o que, fez não sei o que. Ela falou, não perguntei nada, cuida da sua vida. Assim, super legal, foi um processo assim, legal para eles. Aí os meninos vendo meus filhos, modéstia à parte, bonitos, muito bonitos, puxaram todo para a mãe.
inveja lascada, porque as meninas começaram, né, paquerar, falava bem. Todo dia eles apanhavam. Mas apanhava mesmo, de tomar porrada na cara, de graça. O cara levantava da carteira e ia lá e pô! Aí eu olho e falo assim, não, os pastores são mó privilegiados. Ó, tem um ministério, mó bênção. Porque é mais fácil as coisas para quem porque a gente é parente do pastor, porque, sei lá, tem uma unção especial. Unção especial que nada. Não tem, é renúncia, renúncia, renúncia e renúncia. É largar tudo. É ficar totalmente na dependência de Deus sem saber. E aí, irmãos, minha vontade era ir lá e matar, arrancar cada parte do corpo, assim, devagarinho, dos meninos que estavam batendo no meu filho. E de todos os inspetores e professores que não estavam fazendo nada para impedir aquilo de acontecer. Porque na escola tem uma lei, né? Eles têm que aprender a se virar. Então você está tomando porrada, o professor fala, deixa eles, que se vire. E aí não dava para fazer nada. E eu orando, Senhor, mas não é possível, Senhor. Que doideira é essa? A gente largou tudo, a coisa está feia aqui. Aí com pouco tempo que a gente estava aqui, morando em Santo André, um dos líderes da igreja resolveu ir embora, um dos 12 do pastor, que cuidava de uma rede. E essa rede reunida, abandonada pelos líderes que foram embora, filhos, órfãos, não sei de onde, não sei porquê, falaram assim, pastor, a gente escolheu, a gente quer ir todo mundo ser cuidado pelo Diogo e pela Paula. Nós éramos presbíteros nessa época. Aí eu estava lá em Santos trabalhando, porque eu ia para lá ainda uma vez, 2 vezes por semana para trabalhar, porque minha clientela mesmo estava lá, né? Sou cabeleireiro, barbeiro. Nessa época mais cabeleireiro. Depois que eu vim para cá, que eu acabei tendo que fazer de tudo, até depilação. Não, depilação não. Minha esposa não quis. E aí trabalhando lá, recebi um telefonema, pastor Rairine, não, sua esposa está aí, vai perto dela que eu quero falar com você. Eu falei, meu Deus do céu, meus filhos estão em casa, deu ruim, aconteceu coisa. Eu falei, pastor, fala logo, pelo amor de Deus. Não, vai perto da sua esposa. Eu falei, pastor, fala logo, vai matar eu aqui. Aí ele falou, não, é porque teve um líder e tal, eles foram embora. Aí eu chorei, a pastora Andressa estava lá, você não está feliz? Eu falei, estou. Porque, irmãos, na minha cabeça é assim, ó, o que passou na minha cabeça? Alguém foi embora, irmãos. Você olha para a herança, é legal você olhar para o que ficou, nossa, agora eu vou ter gente. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Essas pessoas foram abandonadas, cara. Você imagina você ir dormir com 2 filhos e acordar com 30. 50. Foi o que aconteceu com a gente. Então, ao mesmo tempo que eu estava muito feliz que a promessa de Deus estava se cumprindo, eu estava muito preocupado. Porque quando você adota alguém, você adota os traumas, você adota as rejeições, os complexos, tudo que vem com aquela pessoa. Me sentindo totalmente incapaz. Sabe, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Fazem 22 anos, mais ou menos, que eu tive meu despertar espiritual. Que eu fui regenerado, que eu tive um encontro com Deus. E demorou muito tempo para eu ter o casamento que eu tenho hoje, para eu ter a paternidade que eu tenho com meus filhos hoje. As pessoas olham e falam, que coisa linda essa família. Irmãos, eu tive que anotar no papel meta de abraçar meus filhos 2 vezes por dia e falar que amava, porque eu não recebia abraço e nem te amo. Então eu não sabia, não tinha isso para dar. E meus filhos precisavam de abraço e de palavra de autoafirmação. E eu tive que colocar uma meta para fazer isso. Então no começo era assim, te amo. Aí depois você abraça um pouco mais, aí você segura, aí você começa a ver que o negócio é bom. E as palavras vão saindo, você vai melhorando. Por quê, irmãos? Porque é um processo. O que eu queria te perguntar nessa noite, é onde que você está nesse processo? Não tenha pressa de ter uma célula cheia. Você tem promessa de Deus. E isso é consequência. É consequência da tua vida com Deus. É consequência do teu casamento.
é consequência da tua família, da tua casa. Queria que o Felipe viesse aqui. Queria que você ficasse de pé.